Olá, vamos falar sobre um tema bastante controverso e muito complexo na gestão de pessoas, que é a avaliação de desempenho. Sobre esse tema, vamos ver agora uma definição. A avaliação de desempenho é uma ferramenta de gestão estratégica, que permite ao gestor mensurar a performance de um indivíduo e/ou de um grupo com foco em metas e resultados, balizados pelos padrões de desempenho definidos para cada atividade e/ou área. Como vimos nessa definição, dois pontos são muito importantes. Primeiro, enxergar a avaliação de desempenho como um instrumento estratégico de gestão. E segundo, atentar muito bem para a definição dos padrões, porque a partir dos padrões definidos é que mensuraremos o desempenho das pessoas ou a performance das pessoas com foco nos objetivos organizacionais. Objetivos da avaliação de desempenho. Muito importante, num programa de avaliação de desempenho, o gestor da área, juntamente com a área de recursos humanos ou com os responsáveis pelo programa de avaliação de desempenho, definir muito bem quais são os objetivos do programa a ser utilizado. Primeiro, identificar necessidades de aperfeiçoamento e desenvolvimento. Esse é um objetivo muito importante da avaliação de desempenho, visto que, a partir da definição do desenvolvimento que se espera dos colaboradores, é que vai se medir a sua performance. Um outro, fornecer feedback de desempenho aos indivíduos e seus gestores, porque é muito importante o feedback constante para que as pessoas tenham clareza do que se espera delas e como elas estão em termos de desempenho. Um outro objetivo, subsidiar programa de mérito e/ou movimentação interna, ou seja, promoções e transferências de pessoas internamente. A partir dessas informações obtidas com avaliação de desempenho, os gestores podem tomar decisão sobre essas movimentações. Outro ponto, identificar talentos. Esse é um objetivo muito importante da avaliação de desempenho, porque a partir da aplicação dos critérios de avaliação de desempenho, os gestores podem identificar talentos que estão ali na organização e que até então não eram notados. Além disso, possibilitar o autodesenvolvimento profissional, porque o colaborador, a partir do momento que ele tem informações sobre o seu desempenho, ele pode se planejar em termos de desenvolvimento profissional. Outro objetivo, relacionar desempenho e metas e resultados organizacionais, porque como vimos na definição, a avaliação de desempenho é um instrumento de gestão estratégica, por isso deve estar sempre linkado aos objetivos e às estratégias de negócio. Relação com o contrato psicológico, as expectativas. Um tema bastante relevante, entretanto pouco abordado pela literatura de recursos humanos, é a questão da relação entre a avaliação de desempenho e o contrato psicológico. Por contrato psicológico, entende-se o conjunto de expectativas que as empresas possuem com relação às pessoas que são contratadas ou lá trabalham, assim como o conjunto de expectativas que as pessoas que trabalham na empresa ou adentram uma organização têm com relação às suas atividades, com relação à chefia e com relação às empresas. No caso da avaliação de desempenho, estabelece-se, então, um conjunto de expectativas que as empresas possuem com relação às pessoas e deve-se levar em consideração essas expectativas para se avaliar o desempenho das pessoas e constantemente dar feedback a essas pessoas para que haja, então, uma harmonia entre aquilo que se espera das pessoas, em termos de expectativas, e efetivamente o que elas estão realizando em suas atividades. Vejamos agora a análise baseada em dimensões. A primeira dimensão é com relação às expectativas. A pessoa sabe o que é esperado sobre o seu trabalho? Ou ela sabe como está desempenhando as suas atividades? Essa é uma questão muito importante com relação às expectativas. As pessoas precisam ter clareza do que a empresa ou do que o seu gestor espera dela. Então, essa é a dimensão expectativa. A outra dimensão são os recursos, que está relacionado a poder, ou seja, a pessoa tem poder e condições de realizar a atividade que lhe foi atribuída, ou está muito relacionado com as condições ambientais, as condições que a empresa oferece em termos de recursos físicos, recursos materiais, recursos tecnológicos, para que a pessoa possa, então, desempenhar e conduzir bem o seu trabalho. E a terceira dimensão, motivação.
A pessoa está motivada para desempenhar essas atividades que lhe foram atribuídas? Ou seja, de que forma a pessoa está diante das suas atividades? Trata-se da questão da predisposição e interesse da pessoa diante das atividades e do ambiente da organização. Efeitos de um programa de avaliação de desempenho mal elaborado. Vejamos a questão de como um programa de avaliação de desempenho pode trazer péssimos resultados para uma organização. Primeiro, ao se realizar uma avaliação de desempenho e não definir claramente os critérios, pode-se criar uma mentalidade de escassez, e isso pode inibir a cooperação e o trabalho em equipe. Ou seja, sempre mostrar para as pessoas que está faltando alguma coisa. Um outro ponto importante é que pode sufocar a criatividade e a inovação das pessoas, porque as pessoas ficam muito preocupadas com a avaliação de desempenho e acabam não criando e, com isso, não inovam em benefício da organização. Um outro ponto, a redução da eficiência e do comprometimento com a qualidade de produtos e serviços, porque as pessoas acabam trabalhando exatamente ou simplesmente focadas no que os seus gestores vão avaliar sobre o seu trabalho. E com isso, inibe também o diálogo e cria-se então um sistema de desmoralização dos perdedores e a consequente destruição da autoestima. Importante se frisar aqui que o termo perdedor está linkado com a literatura de management, que tem como tradução loser. Para os americanos, o loser tem uma conotação muito mais negativa do que o perdedor para nós. Por isso, a desmoralização dos perdedores pode destruir a autoestima dos colaboradores. Um outro efeito negativo, o comprometimento dos relacionamentos. Porque se fizermos uma avaliação de desempenho ou elaborarmos um programa de avaliação de desempenho com critérios mal definidos, isso pode comprometer o relacionamento entre subordinado e o seu gestor. Métodos de avaliação de desempenho. Vejamos um texto sobre avaliação de desempenho. O novo momento das organizações fez com que surgissem novos métodos de avaliação de desempenho, com uma abordagem completamente inovadora, como autoavaliação e autodireção das pessoas, maior participação dos colaboradores em seu planejamento de desenvolvimento dentro da organização e também foco no futuro e na melhoria contínua do desempenho. Como vimos no texto, há uma pressão de alguns anos para cá para a utilização de métodos ou metodologias mais modernas ou mais avançadas de avaliação de desempenho. De qualquer forma, os métodos são os mais variados, dos mais tradicionais até os mais participativos. Independentemente de ser tradicional ou de ser moderno, o que deve se levar em consideração ao definir um método são os seguintes aspectos. Primeiro, o que se pretende com o processo? O que é que a empresa e os gestores querem ao elaborarem um programa de avaliação de desempenho? Segundo, a adequação dos critérios selecionados. Esses critérios precisam ser justos e bastante transparentes para que as pessoas que estão sendo avaliadas percebam a seriedade do programa. Além disso, a tomada de decisão após os resultados. Ou seja, depois de se avaliar o desempenho e ter os resultados em mãos sobre a performance das pessoas, que decisão a empresa e ou os gestores vão tomar com relação àqueles resultados. Vejamos o primeiro método de avaliação de desempenho, que é o checklist. Nesse método, o gestor cria uma lista de adjetivos com uma escala de julgamentos e aplica sobre o seu colaborador de maneira unidirecional ou unilateral. Feita essa avaliação, dá-se então um feedback em termos de desempenho para o colaborador, para que ele tenha clareza do seu desempenho com relação aos padrões que foram definidos no checklist. Outro método é o método da escala gráfica. Segundo os especialistas, esse é o método mais utilizado pelas organizações, dada a sua facilidade de aplicação e amplitude com relação a número de colaboradores. Neste método, em geral, os fatores ficam em linha e a escala de avaliação em colunas. Nessa escala, podemos utilizar tanto texto quanto números. Com relação a textos, pode ser inadequado, fraco, bom, regular, ótimo. Já com relação a números, também a amplitude depende da escolha dos elaboradores. Entretanto, indica-se utilizar de 1 a 5 ou de 1 a 10.
Vejamos agora um modelo de formulário que utiliza o método da escala gráfica. Nesse formulário, vemos aí os fatores selecionados em linha, que vai de 1 a 10, divisão estratégica até decisão. Nós temos em colunas a avaliação de 3 avaliadores, para se evitar, na realidade, uma série de fenômenos que podem afetar as avaliações unilaterais. Então temos aí avaliador 1, avaliador 2 e avaliador 3. Cada um desses avaliadores dará uma nota de 1 a 10, que é a escala que foi definida, que está à direita. Feito isso, se terá uma média em cada um dos fatores a partir da nota que foi atribuída pelos avaliadores. Feito isso, essa nota vai ser aplicada na tabela lateral para que se tenha um gráfico de avaliação. Neste gráfico de avaliação nós temos da letra E até a letra A, sendo que o E é o pior desempenho e o A é o melhor desempenho, seguindo os critérios que estão à direita, com notas e conceitos. Então, se nós tivermos notas de 1 a 2, a nota será E, de 3 a 4, D, de 5 a 6, C, de 7 a 8, B, de 9 a 10, A, de forma que tenhamos, portanto, um gráfico de desempenho deste avaliado. No método chamado escolha forçada, os gestores utilizam de frases descritivas que permitem identificar o desempenho esperado dos seus colaboradores e, a partir daí, então, facilmente identificar pontos positivos e pontos negativos desse desempenho. O item criatividade. Podemos definir a seguinte frase: o colaborador está sempre criando em busca de objetivos organizacionais. Esse é o ponto positivo. E podemos definir então uma outra frase, descrevendo o seguinte: o colaborador nem sempre ou quase nunca cria em prol dos objetivos organizacionais. No método incidentes críticos, os gestores elaboram instrumentos que lhe permitam avaliar pontos fortes e pontos fracos de seus colaboradores. Isso se faz com os objetivos de levar a resultados positivos, gerando assim o sucesso, ou denotar resultados negativos, levando ao fracasso. Por isso chamado incidentes críticos, ou seja, quais são as possibilidades de o comportamento humano daqueles colaboradores levarem a resultados positivos ou levarem a resultados negativos. Outra possibilidade seria a utilização de métodos mistos, ou seja, de acordo com a complexidade dos cargos ou do ambiente organizacional, pode-se utilizar todos os métodos que foram descritos de forma mesclada. Esses métodos, historicamente, foram utilizados de maneira unilateral ou unidirecional. O avaliador avalia o avaliado. No entanto, de alguns anos para cá, tem havido uma pressão cada vez maior para que métodos mais participativos sejam utilizados. Um exemplo bastante interessante que vem sendo utilizado pelas empresas é a filosofia chamada feedback 360 graus ou avaliação 360 graus. Sobre feedback 360 graus, vamos dar uma olhada no modelo a seguir. Neste modelo, nós temos aí no centro um gestor, ele que é o avaliado nesse processo. Esse gestor está sendo avaliado por seu superior, está sendo avaliado por seu subordinado, está sendo avaliado por outros gestores, que são os pares, sendo avaliado pelos fornecedores e pelos clientes. Além disso, ele também faz uma autoavaliação e todos esses instrumentos são cruzados para que se possa, então, ter um resultado da avaliação. Vejam que é uma avaliação muito mais participativa e mais ampliada do que simplesmente ser avaliado pelo seu superior. Embora o feedback 360 graus seja uma filosofia bastante moderna de avaliação de desempenho, é importante que tenhamos claro, antes de utilizá-la, que todos aqueles que avaliarão o desempenho do avaliado tenham informações sobre o seu desempenho, para que não se perca a riqueza desse instrumento, ou melhor, dessa filosofia. Importante ressaltar também que a autoavaliação, tanto no processo 360 graus como nos mais tradicionais, tem se configurado como uma etapa muito importante no processo de avaliação de desempenho, pois permite que o colaborador ou que o avaliado também avalie a sua performance com relação aos objetivos ou às expectativas que foram criadas com relação ao seu desempenho.
Antes de se definir qual método será utilizado para avaliar o desempenho, muito importante se ter clareza do foco, ou seja, o que se pretende avaliar, ou melhor, responder à pergunta por quê? Por que avaliar o desempenho? A partir da resposta de por que avaliar o desempenho, que é o foco da avaliação de desempenho, define-se então o como. O como é o instrumento ou a metodologia que será utilizada ou será aplicada para medir o desempenho. Dentre essas questões, muito importante destacar focos e objetivos da avaliação de desempenho, como, por exemplo, a aferição de potencial. Quando se tem como foco a aferição do potencial, é importante se utilizar um instrumento que permita, então, definir padrões de desempenho que estejam alinhados com o que se espera daquele colaborador em termos de potencial, naquela situação e no futuro. Outro foco que pode ser dado à avaliação de desempenho é a análise comportamental. Neste foco, a determinação de comportamentos observáveis que estejam alinhados à visão, aos valores e à missão da organização. A partir daí, a empresa ou o gestor pode tomar decisão ao identificar pontos fortes para a melhoria do desempenho a partir das oportunidades. Quando o foco é desenvolvimento profissional, deve-se determinar, então, padrões de desempenho que permitam aos gestores tomar decisões sobre a maturidade das pessoas ou dos seus avaliados para que possam, então, assumir maiores responsabilidades e até progredir na carreira, no caso da empresa, linkar a avaliação de desempenho com planejamento de carreira. No caso do foco realização de metas e resultados, os gestores, em conjunto com os elaboradores dos instrumentos de avaliação de desempenho, determinam fatores de avaliação que permitam, então, linkar a performance ou desempenho individual aos resultados organizacionais, para que, então, desta forma, a performance das pessoas estejam alinhadas com o que se espera da organização ou daquela área em termos de resultado. Você verá agora um texto que demonstra claramente essa necessidade de se linkar performance ou desempenho às mudanças organizacionais em voga. A realidade da avaliação de desempenho está passando por uma mudança muito importante para o sucesso das organizações, que requerem maior agilidade e velocidade na medição do desempenho das pessoas da organização, objetivando traçar um planejamento para a melhoria contínua das pessoas dentro da organização, para otimizar melhor os processos e atividades e para cada vez mais alcançar os objetivos com eficiência e eficácia. Como vimos, cada vez mais ressalta-se a importância de se linkar a avaliação de desempenho à melhoria do desempenho, porque a ideia é que o instrumento de avaliação de desempenho permita identificar, então, questões que estejam relacionadas à melhoria do desempenho individual, para que a partir daí possa-se aumentar o desempenho organizacional em tempos de grande competição. Importante ressaltar que algumas questões podem influenciar negativamente a avaliação de desempenho e deixar as pessoas muito frustradas com esse instrumento. Trata-se das distorções na aplicação dos instrumentos de avaliação de desempenho. Por exemplo, a falta de objetividade, quando se determinam ou se elaboram avaliações de desempenho ou instrumentos de avaliação de desempenho que não são objetivos, que as pessoas que estão sendo avaliadas não entendem o resultado. Uma outra questão muito importante, o chamado efeito halo, ou como parte da literatura chama, efeito de halo. O efeito halo significa a interferência da opinião pessoal na avaliação de desempenho. Isso pode acontecer quando um gestor interfere positiva ou negativamente no processo de avaliação de desempenho, por questões pessoais. Um outro ponto, leniência, ou chamado abrandamento. Quando a pessoa vai avaliar o desempenho e para não chatear muito a pessoa ou para não ter uma avaliação muito desastrosa, mantém uma avaliação não tão negativa, só que interfere nos objetivos organizacionais. Outra questão, falsidade. Quando um gestor, na realidade, não está sendo honesto quando utiliza o instrumento de avaliação de desempenho.
tanto positiva ou quanto negativamente. O efeito chamado tendência central, ou, como a parte da literatura chama, fenômeno de tendência central, significa quando o avaliador não quer se comprometer, não utilizando os extremos. Neste fenômeno, utiliza-se sempre o meio da escala, ou seja, se for de 1 a 5, em geral, utiliza-se a média 3. Se for de 1 a 10, utiliza-se média 5. Dessa forma, não se compromete nem com o colaborador, quando tem uma nota muito alta, para que não seja cobrado por aumento ou promoção, e também quando tem uma nota muito baixa, para que não seja cobrado pela empresa de como mantém um funcionário com uma nota tão baixa quanto aquela. O preconceito também pode ser um fator extremamente negativo no processo de avaliação de desempenho, quando o avaliador se deixa levar por algumas questões para avaliar o desempenho do seu colaborador, como, por exemplo, questões relacionadas a sexo, questões relacionadas a gênero, a cor e ou a religião. Um outro fator muito importante é quando o avaliador deixa-se levar por questões políticas da organização e não avalia corretamente ou com critérios claros o desempenho do seu colaborador. E por último, temos o efeito chamado recenticidade, que está relacionado a um fato recente, que pode ser positivo ou pode ser negativo. Por exemplo, há um mês atrás, o colaborador foi solicitado para permanecer até mais tarde na organização e se negou a isso. Lá na frente, quando vai ser feita a avaliação de desempenho, o avaliador se deixa levar por aquele fato recente que aconteceu e avalia mal o seu desempenho. Isso também pode acontecer por um outro lado. Naquela ocasião, ele ficou na organização e o seu desempenho não é tão bom, mas o avaliador se deixa levar por aquela questão e melhora o seu desempenho por conta daquele fato recente. Isso se chama efeito recenticidade. Muito bem, como vimos, a avaliação de desempenho é um tema extremamente complexo, porém muito importante para a melhoria do desempenho organizacional, visto que deve-se pensar sempre na elaboração e implementação de instrumentos ou de métodos que permitam melhorar o desempenho individual para que se melhore o desempenho organizacional. Muitas empresas no Brasil evoluíram muito na elaboração e na implementação de programas de avaliação de desempenho, como vamos ver no case a seguir. O PDRH, Planejamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos, é um processo institucionalizado pela empresa de cosméticos Natura para identificar e desenvolver competências no seu quadro de colaboradores. O PDRH está inserido no planejamento estratégico da Natura e é uma ferramenta para o desenvolvimento de sucessores dentro da empresa. Dentro desse planejamento, um dos programas é o PGD, Programa de Gerenciamento de Desempenho. Com esse programa, é feito o mapeamento dos recursos humanos da empresa, e nesse mapeamento são identificadas e estimuladas as melhores performances individuais. Essa é uma maneira objetiva de criar uma cultura de alto desempenho entre os colaboradores da Natura. Os principais produtos do PGD são direcionamento e construção dos planos de desenvolvimento, acompanhamento do desenvolvimento profissional do colaborador, avaliação anual do seu desempenho face aos objetivos negociados, avaliação comparativa dos recursos humanos da companhia e feedback constante com foco no desenvolvimento. Como vimos, essa é uma grande empresa brasileira que faz uso do instrumento da avaliação de desempenho para constantemente dar feedback a gestores e colaboradores com o intuito de melhorar o desempenho individual e, a partir daí, melhorar o desempenho organizacional. Na realidade, este é o grande objetivo da avaliação de desempenho: melhorar o desempenho individual para melhorar o desempenho organizacional com foco na competição e evitar ao máximo, na realidade, o que historicamente aconteceu, utilizar a avaliação de desempenho com outras finalidades, como, por exemplo, muitas vezes para demitir pessoas. Então, tenhamos a clareza do seguinte: a avaliação de desempenho tem foco na melhoria do desempenho. Vejamos agora algumas dicas de estudos sobre avaliação de desempenho, que permitirá a vocês aprofundar as informações sobre esse tema tão interessante da gestão de pessoas. Uma dica é o livro Avaliação 360 Graus, um instrumento de desenvolvimento gerencial de Germano Glufsky Reis, da editora Atlas. Nesse texto,
você terá informações muito mais ampliadas e abrangentes sobre o processo de avaliação, utilizando a metodologia 360 graus. Um outro texto interessante é Gestão de Pessoas, de Hidalberto Chiavenato, com edição atualizada em 2008. Nesse texto, que fala sobre todos os subsistemas de recursos humanos, o capítulo sobre avaliação de desempenho é muito interessante, pois está atualizado e também bastante abrangente sobre todos os sistemas que envolvem avaliação de desempenho. Vejamos aqui um pequeno trecho desse texto. Cada vez mais, a avaliação do desempenho está se estendendo para uma ação mais ampla e abrangente. As organizações estão migrando fortemente para o que denominamos gestão do desempenho humano, ou seja, o valor mensurável que a força de trabalho da organização traz para a organização em termos de habilidades ou competências coletivas e a motivação das pessoas. Este é maximizado quando as pessoas aplicam ao máximo suas habilidades e competências nas atividades da organização, e esta se configura estruturalmente para reforçar e incrementar o desempenho humano e dirigi-lo para seus objetivos estratégicos. Espero que essas dicas sejam bastante proveitosas para todos vocês, para que aprofunde então os estudos sobre avaliação de desempenho.